Quero saudar os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Como é bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus. Começamos assim a semana, no domingo, na presença do nosso Deus, e hoje temos esse rico privilégio de estarmos aqui na sua casa de oração mais uma vez. Queremos também deixar o nosso abraço para você que nos acompanha através da transmissão, nos permite chegar, talvez até a sua casa ou até o seu trabalho. É muito bom ter você conosco, participando do culto conosco também. Queridos, hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema unidade da igreja. E eu peço aos amados, por favor, que abram as suas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Eu vou pedir que você deixe aberto aí. Nós vamos ler. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Amém? Vai ser projetado aqui, já está projetado, né? Diz assim o texto: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, queridos? Eu quero pensar com vocês hoje sobre a unidade da igreja. É bem verdade, não é surpresa para ninguém que mais do que nunca nós estamos precisando estar mais unidos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo que somos, enquanto membros pertencentes a este corpo. E quando nós lemos aqui nesta carta, nessa epístola, na verdade, que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Éfeso, ele tem também essa ideia de intensificar a unidade na igreja, não só em Éfeso, mas quando nós olhamos em outras cartas paulinas, ele traz um pouquinho dessa ideia de trabalhar a questão da unidade na igreja, do fortalecimento espiritual do corpo de Cristo. E é o que nós estamos precisando, irmãos, para os dias de hoje, enquanto igreja. Precisamos estar mais juntos, precisamos estar mais unidos, precisamos estar nos alicerçando na palavra, no conhecimento, no crescimento. Vamos falar também daqui a pouquinho sobre isso, para que juntos nós possamos resistir às astutas ciladas do inimigo que ele tem tentado levantar, mas já está repreendido em nome de Jesus. Mas nós temos que, como igreja, permanecermos firmes. Vivemos dias em que a igreja precisa mais do que nunca estar unida. E é baseado nessa ideia que eu quero pensar um pouquinho com vocês. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui essa epístola para a igreja de Éfeso, na verdade ele já está na sua terceira viagem missionária. Está passando mais uma vez ali. Ele passou 3 anos aproximadamente lá em Éfeso. E a cidade de Éfeso, ela tinha um diferencial, era um local bom, o trabalho cristão ali era bom, não era ruim. Era uma representação da província romana, e a igreja ali era uma igreja, estrategicamente, era uma igreja que estava muito bem situada, muito bem colocada. E o apóstolo, em especial, nesta epístola aqui, quando ele escreve, lá no capítulo 4, versículo 1, vai mostrar para nós que ele estava preso. Mas mesmo preso, ele ainda assim falava. O texto vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. E aqui nessa questão do apóstolo Paulo estar preso, nós começamos a entender a preocupação que ele tinha com a igreja. A grande verdade é que as cadeias podiam prender o corpo físico de Paulo, as correntes podiam prender os seus braços e suas pernas, mas jamais prender a sua voz através das cartas escritas, e muito mais ainda acerca do seu testemunho, que era o testemunho que ele dava para a igreja. E era a preocupação deles. E o interessante, mais um ponto que me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo, é que em todo o tempo, quando nós pegamos as cartas paulinas, as epístolas, nós vamos entender e ver que dificilmente o apóstolo Paulo está preocupado ou pedindo a Deus ou orando a Deus por algo pessoal, algo para a sua vida, algo para si. Há sempre uma preocupação com a igreja. Há sempre uma preocupação com o crescimento da igreja, com o fortalecimento da igreja. Para ele, a gente só vai ver ali quando ele pede para Timóteo ir visitá-lo rápido, né? Pede que ele leve a capa e pede que ele leve também os pergaminhos dele. É uma das poucas vezes que a gente vê Paulo pedindo algo para si. No mais, a mente dele, o coração dele vai estar sempre voltado para a igreja. Sempre com esse pensamento voltado para a igreja. Na verdade, essa epístola é dividida em 2 blocos, né? E aqui o texto que nós lemos, ele está praticamente no segundo bloco,
que vai falar sobre a união do corpo de Cristo, né, no capítulo 4, de 1 a 16. Vai falar também sobre a nova vida dos que estão unidos em Cristo, também no capítulo 4, versículo 17, no capítulo 5, versículo 21. Vai falar também sobre o relacionamento da família, no capítulo 5, versículo 22, e também no capítulo 6, versículo 9. E por fim ele vai falar sobre a armadura do cristão, lá no capítulo 6, do versículo de 10 a 20. Mas baseado aqui nessa primeira parte, é que eu quero pensar com vocês, sobre a questão da união do corpo, da unidade da igreja, é que eu queria pensar com vocês. E a primeira ideia que eu queria pensar com vocês, peço que vocês acompanhem comigo ali, a unidade da igreja, o primeiro ponto que nós entendemos aqui, deve ser um sentimento coletivo. E a primeira parte, a parte A do versículo vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos. E aí, irmãos, nós começamos a pensar acerca de unidade, e quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós entendemos que a unidade é um dos requisitos básicos para a edificação da igreja. A unidade, na verdade, é um dos pontos básicos também para o nosso relacionamento. Eu e você somos dois, somos mais um. E juntos, quanto igreja, nós nos formamos um, que é o quê? O apóstolo Paulo vai chamar do corpo de Cristo. E ele começa a trazer para nós essa ideia de sentimento que coletivo, de não pensar só em mim. Eu preciso me ver e me entender como parte pertencente a este corpo, que é o corpo de Cristo. Mas eu não posso olhar só para mim. Eu preciso entender que como corpo de Cristo, ou seja, eu faço parte, como membro desse corpo, eu faço parte desse corpo, ou seja, de uma forma coletiva. E aí uma pergunta que eu fico me perguntando às vezes, eu estava pensando aqui, quando eu trago essa ideia de fazer parte deste corpo, eu como membro fazer parte deste corpo, como é que eu me vejo em relação ao reflexo da minha igreja, através da minha vida? Como é que minha vida se espelha no corpo de Cristo, que é a igreja a qual eu estou inserido? Qual é a minha importância em estar aqui? O porquê que eu estou aqui e o para quê, né? O porquê e o para quê praticamente juntos. O porquê que eu estou aqui? E aí essa ideia de sentimento coletivo, não obstante disso, ela traz para nós também o pensamento e a responsabilidade de pensar também de forma pessoal. Lembrar que como corpo de Cristo, como membro do corpo que sou, eu preciso ter a minha responsabilidade pessoal. No capítulo 4 de Efésios também, no versículo 4, vai dizer assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. A ideia aqui é de que há um só corpo, ao qual nós fomos chamados, e também uma esperança, e ele vai falar no finalzinho sobre a vocação. Vocação essa que cabe quem? Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você também. O corpo, a ideia de corpo aqui, o significado de corpo é o corpo de Cristo, ou seja, uma igreja única. E a ideia de Deus, claro, quando fez a igreja, era de que a igreja fosse uma igreja universal. Universal que eu digo não no sentido doutrinário, mas que houvesse uma só igreja, um só corpo. E hoje, por questões doutrinárias, né, nós temos aí muitas igrejas, muitas denominações, muitas delas comprometidas com a verdade, sim, muitas delas comprometidas com a palavra de Deus, sim, outras nem tanto assim, mas a ideia era de igreja universal. E somente um Espírito, é o Espírito Santo de Deus, que habita onde? Na igreja, através de quem? De nós. É essa uma dessas ideias, este mesmo Espírito. O que é que Ele fez conosco? Ele nos despertou, Ele nos iluminou e Ele nos levou à conversão, à mudança de vida. Nós, homens. Isso aconteceu conosco um dia através de quê? Através da pregação da palavra. E eu creio que, se não todos, talvez alguém de repente tenha sido fruto de uma conversão pessoal, mas a grande maioria, às vezes, das conversões acontecem no templo, na igreja. Muitas acontecem também de forma pessoal, nós entendemos assim também, mas outras, e creio que a maioria, acontecem na igreja. E essa ideia do Espírito Santo de Deus estar aqui é justamente Ele que,
quando nós chegamos aqui como pecadores que éramos, atraídos pelo Evangelho, pela maravilhosa graça, houve um despertamento em nós. O próprio Espírito nos trouxe, iluminou a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós pudéssemos compreender, e isso gerou em nós a conversão. E aí no final do versículo 4, ele vai dizer que ele nos chama, a ideia aqui de chamar numa só esperança da vossa vocação, a ideia aqui já passa para o ponto que pessoal, para aquilo que eu fui chamado. E para o que é que nós fomos chamados? E aqui começa a nossa responsabilidade. Para o que nós fomos chamados? O que é que você faz na igreja? Por que é que você vem à igreja? Qual é o seu chamado? Para que Deus lhe chamou? No versículo 7 vai dizer assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E no versículo 11 vai dizer assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui no versículo 11, o apóstolo Paulo ele é mais específico, né? Ele fala acerca de alguns dons, aos quais homens foram chamados para exercê-los. Mas no versículo 7 ele fala que cada um de nós também foi chamado para um dom. E aí alguém pode pensar assim: mas pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu não tenho o dom da profecia, eu não sou evangelista, eu não sei nem mesmo pregar, eu não sou pastor, eu não sou mestre. Algumas pessoas podem ter esse pensamento, mas mesmo assim, nós não estamos isentos da nossa responsabilidade pessoal, porque como eu falei, algum dom, alguma habilidade no corpo, com certeza você tem. E a palavra de Deus que nos garante isso. O mesmo apóstolo ele também escreve à igreja em Corinto, se você quiser abrir e me acompanhar, lá no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, os versos de 4 a 11. Vamos entender por que cada um tem uma função específica e muito valiosa na obra e na casa do Senhor e no corpo de Cristo. Vai dizer assim: ora, os dons são diversos. Os dons são diversos. Que tipo de diversos dons são esses, irmãos? Como eu disse aqui em Éfeso, o apóstolo Paulo fala acerca de pastor, evangelistas, mestres e tudo mais. Mas os dons são diversos. Que dons são esses, pastor? O dom de orar, o dom de visitar, o dom de cantar, que não está explícito aqui, não está escrito aqui, mas o Senhor também toma pessoas e dá a elas esse dom, para que elas possam desenvolvê-los no corpo de Cristo. O dom de visitar, o dom de conversar, o dom de ajudar. Ou seja, não existe pessoa que não tenha dom, e o texto continua, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. No versículo 5 vai dizer assim: e também há diversidade nos serviços. A ideia aqui é de que no corpo de Cristo, nem todo mundo, na mesma linha que nós estamos, nem todo mundo vai pregar, talvez nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai ser mestre, nem todo mundo vai ser professor. Mas a ideia é de que no serviço do Senhor existem muitas coisas a fazer. Há muita coisa para fazer, há muitos serviços a serem feitos e que podem ser feitos por pessoas que talvez não se imaginem capazes disso. Mas o texto aqui em Coríntios, ele vai nos trazer essa ideia. E ele fecha o versículo: mas o Senhor é o mesmo. O versículo 6 vai dizer assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O 7 vai dizer assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. A ideia do dom é sempre que haja algum proveito no dom que você tem. E às vezes a gente não entende isso, irmãos. Às vezes a gente acha que aquilo que nós sabemos fazer ou aquilo que é entregue a nós a fazermos na casa do Senhor é indiferente, não tem valor. E aí a gente se engana nisso. E aqui em Coríntios fica bem claro isso para nós.
Todo o fim dos nossos dons, bem usado na obra do Senhor, ele tem uma finalidade o quê? Proveitosa. É bom para a obra, é bom para o reino. E eu fico imaginando o que seria da igreja, do corpo de Cristo, se não houvesse essas divisões, se não houvesse pessoas específicas. Há um ditado lá fora, né, que diz que, até desculpa a expressão, cada macaco no seu galho, ou seja, cada um faz aquilo que sabe muito bem o quê? Fazer. E tem coisas, irmãos, que nós não sabemos fazer muito bem. Um exemplo que nós temos aqui, nós vivemos na época da informática. E tudo hoje depende da arte, da criação, da inovação, do acompanhamento. São habilidades que hoje talvez nós não tenhamos. Eu não tenho tanta habilidade assim. Mas para que eu possa exercer a minha função, para que eu possa trabalhar em algumas áreas, eu preciso recorrer ao quê? A pessoas que sabem fazer. Pessoas que têm habilidade para fazer. E aqui eu volto à ideia do fim, o quê? Proveitoso. De repente, aquilo que eu não sei fazer, uma pessoa sabe fazer e sabe fazer com louvor. E o que a pessoa faz com louvor, ela muito me ajuda nas minhas atribuições, nas nossas atribuições enquanto igreja. É mais ou menos essa a ideia aqui desse fim proveitoso. O versículo 8 vai dizer assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outros capacidade de interpretá-las. E o versículo 11 vai dizer assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Deus dá de acordo como Ele quer. Deus usa cada um da maneira como Ele quer. E a ideia aqui, tanto aqui em Coríntios quanto em Efésios, é mostrar para nós que tudo aquilo que nós fazemos tem um fim proveitoso na obra, sim. Tem um fim proveitoso. E às vezes a gente não consegue entender bem isso, a gente acha que não tem o quê? Valor. Aquilo que eu faço não é tão importante assim. Ou aquilo que talvez eu faça por não aparecer, ou por quase ninguém ver, não é de tanta importância assim, mas é, irmãos, mas é. Veja comigo, volte no versículo 4, por favor, de Efésios, capítulo 4, perdão, no versículo 12. A ideia do fim coletivo vai dizer assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho ao seu serviço. Aqui, essa ideia primeira aqui, é voltada para a liderança, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, que são as pessoas que, de certa forma, buscam alimentar o rebanho, alimentar a igreja, para que a igreja seja fortalecida, para que ela desempenhe bem o quê? O seu serviço, o seu dom, a sua função. A primeira parte do versículo é mais ou menos essa ideia. No final vai dizer para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E aqui, irmãos, mais uma vez o sentimento coletivo. Mais uma vez a ideia de corpo de Cristo. Para a edificação num todo do corpo de Cristo. E era essa preocupação que o apóstolo Paulo tinha, irmãos, com a igreja, essa preocupação que nós temos também no dia de hoje. De estarmos juntos, de estarmos exercendo e fazendo valer o dom que Deus nos deu, o dom que Deus nos entregou, não abafando os talentos, não sufocando os dons, não amortecendo os dons, muito pelo contrário, evidenciando esse dom que Deus nos deu em prol da obra. Visando sempre uma forma que é coletiva, um proveito coletivo. Agora eu te peço para voltar comigo, por favor, no texto do capítulo 13, agora a parte A, foi a parte que lemos. Ele começa dizendo o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé. E eu gosto dessa expressão, essa colocação aqui do apóstolo Paulo, esse até que todos cheguemos aqui. Eu gosto dessa ideia aqui, porque a ideia de todos aqui é tipo assim: ninguém pode ficar de fora. Toda a igreja precisa participar disso.
Ninguém pode deixar de participar disso. A ideia aqui do todos é justamente a ideia coletiva. Ou seja, todos são importantes. Todos são partes importantes no corpo de Cristo. E aí o apóstolo diz até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Ele se preocupa com todos, irmãos. E o apóstolo Paulo, como um bom pastor que era, e muito se espelhava em Jesus, e eu fui ler depois lá em Lucas, se você quiser abrir, tudo bem, mas se quiser não tem problema, no capítulo 15, versículo 3 a 7, a parábola que vai contar justamente sobre a ovelha perdida. E essa parábola é interessante, que ela vai dizer que o pastor tinha quantas ovelhas, queridos? 100 ovelhas. Quantas ovelhas se perderam? Uma única ovelha. E essa única ovelha perdida, o pastor não se fez o quê? De indiferente a ela. Ele podia muito bem se contentar com as 99 ovelhas que haviam ficado no seu rebanho. Mas Jesus, como um bom pastor, ele conta essa parábola e mostra para nós de que todas as 100 ovelhas eram deles. Eram escolhidas por eles, todas elas tinham importância para eles. E não somente as 99. E aí, quando eu olho para o apóstolo Paulo, como um bom pastor que era, e ele usa essa expressão, até que todos cheguemos, a ideia aqui é de que ninguém fique de fora desse contexto aqui de unidade da igreja. Ninguém. Ninguém. Por maior ou menor que seja o dom, menor dentro da sua linha de raciocínio, dentro daquilo que você pensa ser pequeno, ninguém deve ficar de fora. A igreja precisa de você, o corpo de Cristo precisa de você. E assim como a parábola de Jesus, assim como a visão do apóstolo Paulo, todos nós, e a ideia aqui, eu gosto dessa expressão, a colocação que ele faz, até que todos, a ideia aqui é de que há um abraço coletivo, abraçando todo mundo, tipo, todos nós precisamos chegar a essa unidade. Todos nós precisamos chegar até esse ponto. Ninguém pode ficar de fora, é essa a ideia, irmãos. Ninguém pode ficar de fora. E no que depender, irmãos, de nós, de você, como parte integrante do corpo de Cristo, que é a nossa igreja aqui, como é que Deus tem lhe visto? Como é que Deus tem me visto? Eu tenho buscado estar inserido no corpo de Cristo, valorizando o dom que Deus me deu e ajudando a igreja no crescimento, no fortalecimento dela. O meu dom tem sido bem usado na casa e na obra do Senhor. Ou eu tenho deixado de lado, eu tenho me achado desprezível, sem valor. E à medida em que eu me acho assim, automaticamente eu me afasto do corpo. E me afastando do corpo, eu já não sou mais de uma forma coletiva, eu já não sou unidade. Agora eu sou de uma forma praticamente individual, eu sou só um. E tudo que Satanás quer é que você faça isso, é que a pessoa faça isso. Se deixe levar por esse pensamento de não ter importância na causa, na obra. E comece a se afastar do Senhor. Comece a se afastar da união da igreja, da unidade da igreja. Achando que o seu dom não tem valor, ou que a sua pessoa não tem importância, e se afasta do Senhor. E quando bem acorda, já está praticamente sozinha. Pode não parecer, irmãos, você pode não perceber. Mas a falta do seu dom, em muito, faz falta também no andamento da igreja. Você pode não perceber isso, mas em muito faz falta também o seu dom. Tamanha a importância que é a sua vida, o seu dom, o seu talento na obra do Senhor. Eu me lembro que acho que em 1999, 2000 mais ou menos, eu fui trabalhar numa empresa e nós trabalhávamos com uma Kombi, né? Era na época que o telefone celular estava começando a chegar, ainda tinha o bip. Não sei quem lembra do bip. Na época era bip ainda, o negócio estava começando a caminhar. E aí, nessa empresa que eu fui trabalhar, ela começou a fazer as instalações das antenas, na época, né, para começar o telefone celular, aquele tijolão, aquele antigo. Na época, se não me engano, era Telefônica, era o nome da Telefônica, não era? Bem,
bem antigo, Telefônica. E aí nós aqui, o nosso campo era o Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro. E eu me lembro que uma vez nós fomos fazer um serviço aqui, próximo de Juiz de Fora, lá em Três Rios. Cerca de 3 horas, mais ou menos, de viagem daqui para lá. E aí eu trabalhava nessa empresa, dirigindo, e era uma Kombi. O veículo que nós trabalhávamos era uma Kombi. E aí fomos lá, passamos o dia lá, o pessoal trabalhando, adiantaram bem o serviço. Lá para as tantas, 10 e pouca da noite, nós começamos a preparar para vir embora para o Rio de Janeiro. E aí, quando a gente entra na Kombi, qual não foi a minha surpresa? A Kombi até ligou, né? Ligou, Mas aí, quando começou a andar, a Kombi não tinha força, irmãos. A Kombi não tinha força, a Kombi não andava por nada. E aí, na Kombi, nós éramos uma média de 6 a 7 pessoas. Tinha comigo pedreiro, tinha comigo técnico que estava fazendo a instalação da torre, mas não tinha nenhum mecânico, irmãos. Então, praticamente 8 cegos ali no meio da noite, sem saber o que fazer. E mexe daqui, olha dali, ilumina lá, e vai para cá, e vai para lá, e nada, irmãos. E aí, naquela época, né, a gente não se preocupava muito com essas coisas, questão de seguro, reboque, nada disso. Daí nós começamos a voltar para o Rio de Janeiro. Ia voltar para o Rio de Janeiro e a Kombi se arrastando, aquele nhen. E quem já fez ali esse trajeto sabe que tem hora que tem uns trechos de subida, na hora da subida a Kombi não andava por nada, irmão. Mas não subia, na reta já não andava. Mas aí o povo, aquela ânsia de querer vir embora, não vão embora, não vão ficar, vão embora. E aquela preocupação em se parar no meio do caminho. Viemos embora, irmãos. Uma viagem de 3 horas, nós levamos aí acho que umas 8 horas para chegar no Rio de Janeiro. Chegamos aqui de manhã já. E aí naquela preocupação, leva o carro na empresa, e aí já na parte da manhã, o gerente da empresa falou assim, não, leva direto para a oficina. E aí eu fui lá para a oficina, tá a oficina credenciada lá. E aí quando chegou lá, irmão, graças a Deus pela honestidade do mecânico, quando ele abriu, que ele olhou, ele me chamou, ele falou para mim assim, vem cá que eu vou te mostrar um negócio aqui. Sabe por que você veio enguiçado de lá até aqui? Eu falei, pô, não faço a mínima ideia. Se eu soubesse, eu não teria, né? A gente não teria passado esse sufoco todo. Eu não sei quantos irmãos aqui entendem de mecânica, eu também não entendo, também não entendia não, mas naquela época a Kombi ela tinha, eles chamavam de dupla carburação. Tinha um carburador do lado direito e um carburador do lado esquerdo. A carburação é o que alimenta o motor do carro, né? Que bota o combustível no motor do carro para o carro andar. E aí o que acontece, irmãos? Uma das hastes dessa dupla carburação de um dos lados só soltou. E estava lá direitinho no lugar, só tinha saltado do lugar. Ele olhou para mim e falou assim, vou te mostrar aqui, porque se acontecer isso mais uma vez, para você nunca mais ficar enguiçado. Uma pecinha pequena, irmãos, devia ter aí uma média entre 20 e 30 centímetros. Uma vareta, na verdade. Quem é mecânico aí, ou de repente quem está me assistindo, entende bem isso daí. Uma vareta, praticamente, de uns 30 centímetros. Ele pegou, colocou, e o carro voltou a funcionar normalmente. Eu fiquei pensando, irmãos, pensando nesse estudo aqui, e pensando no que me aconteceu naquele dia ali. Para mim, as minhas vistas humanas, e totalmente leiga do assunto da linha de mecânica, uma peça insignificante, mas que tinha uma importância que eu só fui dar valor a ela quando passei por esse sufoco, quando eu passei por essa necessidade. Para mim, não tinha nenhum valor. Mas para a operação, meu Deus do céu, passamos praticamente a noite toda. O consumo praticamente dobrou. Tivemos que parar umas 2 vezes para abastecer, porque o consumo passou a não ser proporcional ao que era para ser, e o consumo, então, ele aumentou. Ou seja, prejuízos, irmãos. E quando eu pensava nesse estudo aqui, eu pensando nesse fato que me aconteceu pessoalmente, eu fiquei pensando em relação à igreja, irmãos. Quando nós pensamos, às vezes, que a minha função ou a nossa função não é nada diante do Senhor, eu digo para você que tem valor sim, tem importância sim. Talvez você não consiga enxergar. Talvez você não consiga mensurar isso. Mas o dom que você tem é de uma importância sem igual no reino. E a falta dele, a falta da aplicação do uso do seu dom, traz para a igreja alguns prejuízos. De que forma? Talvez coisas ou avanços que nós poderíamos fazer em prol da igreja e do evangelho não fazemos.
Porque, de repente, talvez seja você aquela peça principal que está faltando ali com o dom que você tem, mas que não está exercendo. Não está colocando ele diante do Senhor. Não está olhando para a igreja de uma forma coletiva e se vendo útil na obra do Senhor. Uma peça, volto a dizer, que talvez no seu entendimento seja pequena, sem nenhum valor para você, mas para Deus de um valor imensurável. Unidade da igreja. A segunda ideia, irmãos, eu quero pensar com vocês também rapidamente. Volte comigo lá no versículo 13. A unidade da igreja, ela precisa gerar crescimento também coletivo. Crescimento coletivo. A parte B vai dizer assim, ela começa, até que todos cheguemos à unidade da fé, e a parte B vai dizer, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Crescimento de forma coletiva. Efésios capítulo 4, 12, já lemos também, vai dizer, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, irmãos, nossos dons pessoais agora, eles precisam ser aplicados também de uma forma coletiva para gerar o quê? Crescimento do corpo. Crescimento no corpo de Cristo. E como nós crescemos, irmãos? Como nós crescemos? Quando nós nos deixamos ser usados pelo Senhor, quando nós trabalhamos em prol da obra do Senhor. E o que eu falei no ponto anterior, a igreja ela avança ainda mais, ela anda ainda mais, não só nós crescemos enquanto igreja, como nós crescemos também expandindo, povoando os céus. É essa a ideia de fortalecer, sim, corpo de Cristo aqui, nos fortalecemos como corpo de Cristo, sim, mas muito mais ainda em povoar os céus. De que forma? Quando nós nos entregamos por completo na obra do Senhor e buscamos o quê? Buscamos avançar. A ideia do apóstolo Paulo, volto a dizer para vocês também, além de sustentar a igreja, de trazer a ideia de união, de se preocupar com as coisas espirituais, com as coisas que são de cima, ele tinha uma preocupação com a igreja local, mas tinha uma preocupação também maior e gigantesca com o quê? Com a extensão do reino, com a multiplicação das igrejas. Era essa a preocupação para quê? Para povoar os céus. O corpo de Cristo é a igreja, de forma individual. Mas quando nós olhamos no coletivo, irmãos, o coletivo também ele tem que ser para todos. O coletivo, a ideia de coletivo aqui também de crescimento precisa ser para todos. Os dons espirituais, eles são entregues a nós para nos equipar, para nos ajudar. Mas eu não posso só pegar o dom, não apenas dizer que eu tenho o dom para isso ou para aquilo e não exercitá-lo. Porque se eu fizer assim, se nós fizermos assim, nem nós vamos crescer, nem nós vamos multiplicar o nosso dom dentro de nós mesmos, nem tampouco fazer com que a igreja e a obra do Senhor cresça também. E aí ele nos convida a esse crescimento também de forma coletiva, a chegar nesse pleno conhecimento de filho de Deus. Mas esse conhecimento aqui, irmãos, ele está associado também à maturidade. À medida em que nós vivemos, à medida em que nós caminhamos com Cristo, à medida em que nós desenvolvemos o nosso dom, ele traz para nós a ideia de maturidade. Ele pega, um pouco pesado a fala dele aqui, não só aqui, mas daqui a pouco eu falo com os irmãos também. Ele faz umas citações, o apóstolo Paulo ele faz umas citações até um pouco pesadas. Os membros lá em Éfeso, lhe faltava o quê? Na visão de Paulo, crescimento espiritual. Tanto que no versículo 14, ele vai chamar os irmãos de quê? Vai falar que estão se comportando como meninos. Ele vai dizer, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É a comparação que ele faz, ele chama a igreja, ele trata a igreja como se fossem ainda meninos, ou seja, crianças, pequenos, faltando-lhes o quê? Maturidade. A ideia de menino aqui é a falta de maturidade, que às vezes nos falta no crescimento da igreja. Ele usa essa expressão também lá no capítulo 3, versículo 1. Ele usa também no capítulo 13, versículo 11
e no capítulo 14, versículo 20, só que de 1 Coríntios, esqueci de passar para vocês. O mesmo apóstolo Paulo vai usar essa expressão de meninos, de criança, advertindo a igreja o que é uma maturidade, a chegar num ponto de maturidade. E a maturidade, irmãos, é ela que nos faz crescer. Crescer de forma saudável. Não crescer de euforia, não crescer de oba-oba, não crescer de forma alheia, não. Mas crescer mesmo, ser maduro na fé, maturidade na fé. E ele coloca 3 pontos aqui, irmãos, que nós lidamos com isso. Não vou dizer que no nosso dia a dia, mas vez por outra, nós encontramos pessoas com comportamentos igual a esse que o apóstolo fala aqui no versículo 14. A primeira fala dele aqui, ó, agitados de um lado para o outro. A ideia aqui é de pessoa que não para. Pessoa que não tem constância na fé, não tem firmeza na fé. Vive agitada de um lado para o outro. Não se contenta com o Cristo ressurreto em sua vida. A segunda ideia aqui, levados ao redor por um vento de doutrina. Ou seja, vai aqui, vai ali, vai acolá. E geralmente, sabe quando isso acontece, irmãos? Na grande maioria das vezes, quando as pessoas estão passando por problemas, por tribulações, por provações. E começa a buscar aqui, buscar ali, buscar acolá. Isso mostra para nós falta de quê? Maturidade. Falta de maturidade. Ou seja, não houve um crescimento ainda. Falta de maturidade. A pessoa que busca aqui, busca ali, busca acolá. E por que ela faz essa busca, irmãos? Porque ela quer ouvir aquilo que convém a ela ouvir. Ela quer receber aquilo que convém a ela receber. Ela não quer, na maioria das vezes, se confrontar com a verdade. E isso faz com que ela faça o quê? Busca. Porque torna-se até um artifício até mais prático e mais fácil. Como eu falei aqui em relação à igreja, não mais à igreja universal, o que nós temos de ofertas, irmãos, é uma coisa assim assustadora. Ofertas praticamente para todo tipo de necessidade. Eu só fico muito atento com essas coisas, porque ao mesmo tempo que tem as ofertas, muito me preocupa o comprometimento dessas pessoas, desses grupos denominados igrejas, a responsabilidade que eles têm com a palavra verdadeira de Deus. Fala-se em cura, milagre, prosperidade, isso e aquilo. A minha preocupação é o compromisso com a palavra. E quando falta maturidade, o que a pessoa faz? Busca nesses lugares. Ou seja, não cresce. Por último, ele vai dizer o quê? Que são levados pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem o quê? Ao erro. E quanta gente, irmão, se deixa levar por ideias humanas, pensamentos humanos, e às vezes não tem a maturidade ao ponto de interpretar que estão entrando em verdadeiras ciladas, mas se deixam levar. E tudo isso está descrito aqui, ó. Nesse contexto que nós estamos lendo aqui, falta de maturidade. E o problema maior é quando isso acontece, irmãos, não vou dizer que de uma forma coletiva, mas quando acontece com muitas pessoas. Com uma só já é ruim, já é uma sensação difícil de lidar, difícil de tratar. Imagine você lidando com várias pessoas com esse pensamento. Pessoas que não têm firmeza, que vivem agitadas de um lado para o outro, não têm firmeza espiritual. Pessoas que vivem buscando aqui, ali, acolá. Pessoas que se deixam levar por qualquer coisa que alimente ali, que satisfaça o seu ego, satisfaça o seu interior, e se deixam levar. E o texto vai dizer que induzem ao erro. E às vezes a pessoa nem se preocupa com o cuidado que tem em não errar, e se deixa levar. Queridos, tentar ser cristão, mas não crescer na fé, é praticamente um suicídio espiritual. Tentar ser cristão, mas não buscar crescer na fé, amadurecer na fé, é ir na direção contrária dos desígnios do Senhor. É não ter a ideia de que Deus é Deus o tempo todo, para nós. E não ter a necessidade de buscas daqui, ali e acolá. Uma pessoa, quando ela se converte, nós até entendemos acerca da sua imaturidade. Mas nós entendemos também que, com o passar do tempo, essa pessoa ela busca o quê? Amadurecimento.
né? Ela vai amadurecendo, ela busca crescer, busca crescer, busca crescer. E nós também, no estado atual que nós estamos, nós buscamos todo dia o quê? Crescer, em graça e em conhecimento. Não que sejamos detentores da verdade, já cheguemos, o apóstolo Paulo vai dizer isso, não que já chegamos na plenitude, naquilo que Deus quer de nós, ainda não. Não entramos ainda no estado de glorificação, mas enquanto estamos nesta terra, nós buscamos sempre o quê? Melhorar diante do Senhor. A maturidade cristã nos adverte, nos ensina a isso. Nos ensina a ter essa preocupação desse crescimento, desse amadurecimento. E aonde está esse amadurecimento, irmãos? O mesmo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, 6, você não precisa abrir, vai dizer assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento veio de Deus. A ideia aqui, Paulo está escrevendo aos Coríntios falando sobre a falta de espiritualidade. O contexto desse versículo aqui era justamente a falta de espiritualidade. E se formos comparar os textos, tanto aqui de Coríntios quanto de Efésios, nós vamos ver que há uma falta de maturidade. Maturidade o quê? Espiritual. E Paulo mostra para nós aqui que quem dá o crescimento é o Senhor. Quem nos dá o crescimento é o Senhor. E nós queremos, irmãos, e buscamos às vezes esse crescimento. Todos nós queremos. Mas o desafio começa quando nós precisamos fazer o quê? Buscar. As dificuldades começam aí. Por exemplo, na vida secular, quando você pensa em passar um concurso, quando você pensa em colocar seu corpo físico num estado melhor, quando você se preocupa com a sua saúde, quando você se preocupa também em conquistar algum bem material. Ou seja, você até tem intenção dessas coisas. Você tanto almeja um concurso público, você tanto almeja passar, mas você busca por isso. Você busca estudar, se preparar para isso. Na forma física, quando você quer um bem-estar, você procura um bem-estar seu físico, mas você procura se exercitar no seu subconsciente, irmãos. Às vezes nós até queremos, mas não nos esforçamos para isso. Quando pensamos em cuidar da saúde também, nós até queremos, mas somos desleixados muitas vezes. Querem ver rapidamente? Quando você se sente mal e o médico fala para você assim, ó, te receita lá um antibiótico por 7 dias. E aí no 3º dia, 4º dia mais ou menos, o mal que você sentia já passou. O que é que a grande maioria faz com antibiótico? Pergunto para você. Coloca de lado. Aquela ideia de achar que não precisa, mas no seu subconsciente você sabe que precisa. Mas no seu agir, no seu fazer, você não faz. A gente não faz. Mas eu quero ficar bom. Eu preciso ficar bom. Mas em Deus está tanto o querer, irmãos, quanto o exercitar, o executar, perdão. E é o que falta em nós às vezes. Às vezes nós até queremos, irmãos, o crescimento, mas nós não o buscamos. Não há crescimento sem leitura da palavra, sem oração. No meu subconsciente, eu até sei que tem que fazer. Eu até quero fazer, mas não faço, não consigo. São tantas atribuições durante o dia, são tantos afazeres. E fica a dica, né? Tenho conversado com algumas pessoas aqui na igreja que já falaram, pastor, se eu não fizer de manhã, não faço mais. Durante o dia eu não faço mais. Então eu acordo cedo, eu acordo 1 hora antes do meu horário programado para fazer, para ter meu tempo com Deus, para me fortalecer com Deus, porque depois eu não consigo mais. Ou seja, são estratégias que cada um precisa ter, mas ao mesmo tempo, nós não podemos tirar de mente que é necessário que façamos isso. Nós precisamos querer, irmãos, crescer. Eu preciso querer crescer. Cada um de nós precisa querer crescer. Deus dá o crescimento à medida em que nós buscamos o crescimento. Só idealizar, só pensar, só saber que tem que fazer, mas não fazer, não adianta. Não adianta. E o tratamento ele tem que ser levado até o fim, do começo ao fim. Não adianta ir só pela metade. Não adianta. Ele tem que ser começo, meio e fim. Irmãos, quando, de certa forma,
Quando nós não fazemos isso, quando nós não crescemos espiritualmente, nós levamos prejuízo, primeiro, para nós mesmos. E aí, quando eu olho na ideia de coletivo, se eu levo prejuízo comigo mesmo, automaticamente eu vou estar levando prejuízo também para a causa, para a obra, para o coletivo. Se na individualidade, se eu não buscar crescer, se eu não buscar amadurecer, eu vou estar levando também prejuízos para a causa, para o corpo de Cristo. E eu creio que não seja esse o sentimento nosso, o pensamento nosso, nem mesmo o meu pensamento também, muito pelo contrário. O meu pensamento é me fortalecer cada vez mais, para que o meu fortalecimento junto com o seu fortalecimento e o nosso fortalecimento junto faça uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja presente, uma igreja atuante. É essa a ideia de crescimento, que começa em mim, mas não se limita só a minha pessoa. Terceiro e último ponto, rapidamente. A unidade da igreja nos leva agora à plenitude de Cristo. Versículo 13, a parte C. Vai dizer assim: a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu gosto dessa expressão plenitude de Cristo, né? A ideia de plenitude de Cristo aqui significa abundância, presença completa, estatura completa, aceitar a totalidade da vontade de Deus em nossas vidas. E eu entendo também que a questão da plenitude de Cristo, nós só vamos vivê-la de fato e de verdade quando estivermos com o Senhor lá na glória. Mas o Senhor traz para nós também, apresenta para nós meios de vivermos um pouco disso aqui na terra também. E é isso que o apóstolo fala para a igreja em Efésios. E mostra para nós também que precisamos viver essa plenitude. Ou seja, o coletivo nosso precisa nos levar a essa plenitude de Cristo. E a plenitude de Cristo, o que ela faz conosco? Mas ela nos faz entender que nós temos um Deus, que esse Deus um dia nos libertou da escravidão, por conta da sua misericórdia por nós, do seu amor por nós, transformou nossa maneira de pensar e de agir. Ou seja, fez uma transformação no nosso ser. Entender também que esse mesmo Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça também, mas é um Deus de amor. Viver na plenitude de Cristo, irmãos, é viver feliz. É viver sob o domínio completo de Deus. É deixar Deus ser o Senhor das nossas vidas. É deixar Deus administrar as nossas vidas. É deixar Deus cuidar dos nossos passos. Tudo isso está disponível para nós, para esse tempo, para essa vida. Não porque nós merecemos, mas pela graça de Deus revelada a nós. Mas o grande desafio nosso, irmãos, em viver por completa plenitude de Cristo, está no fato de vivermos na total dependência de Deus. E por que isso torna-se embaraço, pastor, de vivermos na total dependência de Deus? Porque eu entendo e vejo que viver a plenitude de Cristo implica com nós em certos desafios, irmãos. Desafios que nós precisamos viver. Eu gosto dessa ideia da condição de viver na totalidade da dependência da vontade de Deus. Por quê? Porque eu entendo que esse desafio ele passa a ser o quê? Diário. Para que Deus seja o Senhor da nossa vida, da minha vida, para que Ele seja o Senhor da sua vida, todos os dias, irmãos, para viver na plenitude de Deus, Deus dirigindo a minha vida, todos os dias, nós precisamos sepultar o velho homem. Precisamos deixar para trás tudo aquilo que não agrada a Deus. Todos os dias, irmãos, nós temos que nos afastar do pecado. Todos os dias também nós temos que nos policiar naquilo que olhamos, a maneira como nós falamos, aquilo que tocamos, como nós agimos. Percebam que é um exercício diário, irmãos. Todos os dias, a ideia de viver na plenitude de Cristo, nós precisamos nos parecer mais com Ele. Isso todos os dias, irmãos. E é por isso que eu gosto dessa ideia, porque passa para nós a ideia de um exercício diário. Eu preciso fazer isso todo dia, irmão. Se eu quero viver nessa terra, essa plenitude de Cristo, esse amor, essa alegria, essa abundância, eu preciso viver isso, irmãos. Eu preciso selar o meu coração. Agora imagine, irmãos, uma igreja inteira buscando viver a cada dia a plenitude de Cristo. Oh, glória, que bênção que não seria. O Senhor olhar de cima, olhar para nós assim, ver uma igreja por completo,
uma unidade, um corpo único, vivendo a plenitude de Cristo, sepultando o velho homem, se afastando do pecado, buscando viver, reluzir a imagem de Cristo em todos os seus atos. Esse é o desejo, irmãos, do coração de Deus. Esse era o desejo do coração do apóstolo Paulo em relação à igreja de Éfeso. Esse é o desejo do coração de Deus em relação à nossa igreja, em relação à minha vida e à sua vida também, irmãos. Vivemos a unidade de Cristo. É essa a ideia que nós precisamos, irmãos, para esse tempo. A unidade da igreja. É tudo que estamos precisando para esse tempo. E é tudo que o Senhor deseja de nós. E o desejo do nosso coração, irmãos, é que juntos, como igreja, que eu possa olhar para o meu dom, que eu possa olhar para o meu papel na igreja e me juntar ao meu irmão, me juntar à minha irmã, e me juntar à minha igreja e fazer valer o dom que Deus me deu, para que juntos possamos viver o corpo de Cristo em unidade e fazer a nossa igreja crescer. 3 ideias, irmãos, nós extraímos daqui. Primeiro, devemos viver no sentimento coletivo. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém. E se você conhece, sabe de algum irmão que está fracassando, está um pouco fraco na fé, adormecido na fé, não deixe ele para trás, não. Traz ele contigo. Mostra para ele, diga para ele o quanto ele é importante na obra do Senhor, o quanto o Senhor precisa dele também. Ajude o seu irmão, carregue o seu irmão, dê o seu ombro ao seu irmão. Precisamos crescer juntos, irmãos. Toda a engrenagem do corpo de Cristo, ela tem que estar muito bem ajustada. Todos nós precisamos crescer juntos. Quem dá o crescimento é o próprio Cristo. Mas nós precisamos buscar esse crescimento. As fontes para o crescimento nós já temos, que é a palavra de Deus e a oração. Nós precisamos buscar. E por último, irmãos, precisamos juntos desfrutar da plenitude de Cristo como igreja. Esse é o desejo do nosso coração. E que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos ajude a vivermos a unidade de Cristo aqui neste lugar. Amém, queridos?